Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, produção da FECOAGRO Santa Catarina, Federação das Cooperativas Agropecuárias. Veja os destaques do programa de hoje. Pesquisador defende que a criação de suínos em família reduz o estresse dos animais na granja. A criação de polos agroindustriais no Distrito Federal pretende reduzir custos dos produtores. A Estação Experimental de Uruçanga, sul de Santa Catarina, realiza pesquisas com maracujá. Plano Safra 2020-21 está aplicando mais de 230 bilhões de reais no campo que planta e cria. Cada ano que passa, nós estamos tendo um avanço na questão do seguro agrícola, que isso é muito importante. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A criação de suínos em família, mantendo junto a leitegada em todo o processo de criação, pode ser o pulo do gato na criação de suínos para evitar estresse e doenças dos animais após o desmame. Pois esta foi a descoberta, após longos anos de estudos, do pesquisador Nelson Mores, do Centro Nacional da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina. Reportagem enviada pelo programa Oeste Rural. Um modelo de sistema de produção de suínos sem uso preventivo de antimicrobianos que privilegia aspectos de bem-estar. Essa é a proposta que a Embrapa Suínos e Aves apresenta como alternativa aos produtores que desejam atender um mercado cada vez mais exigente em qualidade. A partir dos anos 2000, houve uma preocupação mundial com relação ao uso de antibióticos na produção animal. Tanto para a questão de resistência dos próprios agentes que causam doença nos animais, como também em função da saúde humana. Dessa possibilidade de transmitir genes da resistência de bactérias de animais para humanos, né? A partir de 2009 nós iniciamos então esse projeto, cujo objetivo é ter uma metodologia em pequena escala para a produção de suínos sem o uso coletivo de antimicrobianos ou antibióticos. A base do sistema é a criação de suínos em família, que mantém a leitegada unida do início ao fim da produção. O princípio utilizado aqui é o sistema de produção em família. O que significa isso? Uma leitegada, os leitões filhos de uma mesma porca, que são irmãos, eles permanecem juntos desde o nascimento até o abate, na mesma baia. Então jamais há ocorrência de mistura de leitões. Isso reduz o estresse e reduz também a transmissibilidade de agentes entre os animais, né? É um princípio extremamente importante para a redução da ocorrência de doenças. O modelo de produção está sendo desenvolvido na unidade da Embrapa, localizada em Concórdia, Santa Catarina. Com ciclo completo e baixa escala, o sistema de produção de suínos em família é ideal para granjas com até cerca de 60 matrizes. Porém, respeitando os princípios do sistema, essa prática pode ser adotada por produtores de leitões com cerca de 210 matrizes e terminadores com cerca de 300 espaços, necessitando de cuidados especiais no transporte. Como é um pequeno sistema de produção, esse aqui, como exemplo, nós temos um lote a cada 21 dias. E isso é muito importante para racionalizar o uso da mão de obra, né? E também reduzir a transmissibilidade de leitões mais velhos para leitões mais jovens. Nos sistemas convencionais, hoje, muita gente utiliza o desmame 21 dias, que ele é bastante precoce e o aparelho digestivo dos animais não está ainda bem preparado para a alimentação sólida que é dada depois do desmame. Então a gente ampliou a idade de desmame para 28 dias de média. É claro que a média representa aí a idade um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a gente não aceita desmames antes de 23 dias de idade. A produção de suínos mudou muito no Brasil nas últimas décadas. Foi nesse período, e com a evolução em pesquisa, genética e mercado, que o país alcançou a marca de quarta maior suinocultura do mundo.
Esse reconhecimento internacional se baseia nas conquistas da suinocultura intensiva ou industrial, praticada pelas agroindústrias e responsável pelo processamento de alimentos que encontramos nos supermercados como presunto, salame, salsicha, entre outros. Para atender esse mercado, a suinocultura precisa conquistar melhores resultados em produtividade, e a alternativa é apostar na escala de produção, o que significa dispor o máximo de animais dentro de uma propriedade. Isso aumenta a possibilidade de ocorrência de problemas sanitários. Por isso é preciso utilizar tratamentos preventivos estratégicos para garantir a saúde dos animais, além de evitar perdas na produção. Com o modelo alternativo que a Embrapa Suínos e Aves propõe, abre-se mão dos tratamentos preventivos porque os animais da mesma família permanecem juntos até a terminação. Com um nível de estresse muito baixo, os animais possuem menores chances de desencadear doenças. Desde que os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves iniciaram os estudos da produção de suínos em família, os dados são muito positivos, o que mostra que a baixa densidade animal e a convivência em família é benéfica e não expõe os animais aos riscos normais da produção em larga escala. Gostamos sempre de noticiar aqui em nossos programas as melhorias conquistadas no campo e que fazem a diferença da vida dos produtores. Desta vez, quem traz a boa notícia é o programa de TV Tribuna Rural. A criação de um grupo de trabalho no Distrito Federal para a instalação de 2 polos agroindustriais. O repórter Mário Benisti acompanhou todo este processo e nos mostra agora os benefícios que estes polos trarão para toda a região. Os produtores rurais do Distrito Federal serão beneficiados com a criação de 2 polos industriais, um no PADEF e outro na região do Rio Preto. A medida, sob coordenação da Secretaria de Agricultura do DF, pode atrair diversas empresas que atuam no segmento agropecuário para investir no DF. Esses polos vão gerar muito emprego na área rural. O cidadão tem interesse de instalar aqui uma fábrica de ração para peixe, por exemplo. Ele vai ser analisado o projeto dele, vai ser submetido a um conselho, vai ser submetido a uma comissão que vai analisar esse projeto, ver a viabilidade econômica, ver as condições sanitárias e aí ele será destinado a ele uma área onde ele possa instalar a sua empresa e que essa empresa vai ter a facilidade de vender para a própria região, para dentro do Distrito Federal. Então, nós vamos fomentar essa atividade produtiva e que é um negócio bom para as empresas que vêm se instalar em Brasília e é bom para Brasília porque gera os empregos e é bom para o polo, porque dentro do polo ele já vai ter aquela prestação de serviço ou a venda daquele bem. Este é o espaço destinado à instalação do polo agroindustrial aqui no PADEF. Ao todo, são 329 hectares a serem concessionados às margens da BR-251, nesta que é a maior região produtora de grãos aqui do Distrito Federal. Esses polos, eles já têm uma infraestrutura mínima indispensável para o funcionamento dessas empresas, ou seja, asfalto, energia e telefonia. Então, esses postos já começam com essa infraestrutura. O empresário que vai apresentar o seu plano de negócio com viabilidade econômica, ele pode já começar a instalar a sua empresa, com a certeza de que ele vai ter justamente para quem vender o seu produto. Assim que o grupo de trabalho fizer a escolha das empresas selecionadas para atuar nesses polos, será entregue toda a documentação para garantir às empresas o embasamento jurídico para o uso da terra. E a partir dessa seleção elaborada pelo grupo, a TerraCap irá firmar contratos de concessão de uso oneroso com as empresas selecionadas. A partir do momento em que se disponha de matrícula para esses lotes, aí será possível firmar as concessões de direito real de uso por meio de escritura pública. José Guilherme Brenner é produtor rural e presidente da Copadef. Ele acredita que a instalação do polo agroindustrial será uma forma de impulsionar ainda mais a região, levando mais desenvolvimento, emprego e renda para quem nela vive. E a gente acredita que vai trazer um desenvolvimento econômico importante aqui para a região. Na realidade, você já tem assim um desenvolvimento natural da região, a gente já vê que tem empresas instaladas, a gente tem aqui, tiveram frigoríficos aqui, nós temos várias empresas ali ao longo do eixo da 130 que estão se instalando, então eu acho que isso vai trazer um dinamismo, eu acho que vai gerar uma série de empregos na região, que é uma coisa importante, e de certa maneira acho que vai ser bem positivo aqui para nós.
Os polos agroindustriais irão trazer mais desenvolvimento regional, além de benefícios para o produtor, para as empresas e para o Estado, por fomentar a economia e proporcionar a geração de empregos. Então, assim, acho que aumenta o nosso mercado, acho que aumenta as possibilidades de negócio. Então, eu vou dizer, talvez não vou falar tanto pela diminuição de custos, mas pela maior diversidade e oportunidade de negócios que acho que vão acontecer. Vendo que serão diversas concessões de uso, a Terracap não necessariamente, nesse primeiro momento, terá que fazer a venda desses imóveis. Então, ela manterá seu patrimônio. E, ao mesmo tempo, para o empreendedor, ele não necessariamente terá que imobilizar o dinheiro para a aquisição da terra, o meio de produção. Ele poderá investir, sim, na implantação da sua agroindústria, em todas essas outras necessidades que lhe dá, por exemplo, um capital de giro maior para essa implantação. Acompanhe agora os assuntos para depois dos comerciais. A Estação Experimental de Uruçanga, sul de Santa Catarina, realiza pesquisas com maracujá. Plano Safra 2020-21 está aplicando mais de 230 bilhões de reais no campo que planta e cria. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O Brasil
é o maior produtor e consumidor de maracujá do mundo. O aumento da produtividade e qualidade dos frutos se deve muito às inovações tecnológicas que acontecem em toda a cadeia produtiva. Em Santa Catarina, na Estação Experimental de Uruçanga, sul do estado, a EPAGRE desenvolve várias pesquisas sobre a cultura do maracujazeiro, incluindo estudos com porta-enxertos. Vamos saber um pouco mais na Dica EPAGRE de hoje. Olá, eu sou Henrique Belmonte Petri, sou pesquisador da EPAGRE, Estação Experimental de Uruçanga, e trabalho no desenvolvimento aí de tecnologias para a cultura do maracujazeiro para Santa Catarina. Hoje o que eu vou mostrar para vocês é um pouco do nosso trabalho que está em fase inicial sobre o desenvolvimento ou a tentativa, né, de desenvolver e selecionar porta-enxertos para a cultura do maracujazeiro nas condições, né, de Santa Catarina. Os porta-enxertos na cultura do maracujazeiro não são tão frequentes, a utilização deles não é uma coisa comum, visto que há uma grande viabilidade, as plantas superam a fase juvenil mesmo com a semeadura, né, com a utilização de plantas de pé franco nos seus pomares, já produzindo logo após assim, o seu plantio, né, nos primeiros meses após o plantio. Mas então por que a gente está investindo nisso, né, aqui para Santa Catarina? Se a gente for observar, o estado já tem áreas contínuas de maracujá de até 25 anos, até algumas áreas um pouco mais. Então desde o início dos anos 90 se planta maracujá aqui no sul catarinense, no litoral norte também, em solos extremamente arenosos, onde há possibilidade, nós já temos enfrentado em alguns pomares a incidência de nematóides, algumas áreas com fusariose, que são doenças importantes na cultura. E com a expansão da cultura do maracujazeiro para o oeste, onde os solos mais pesados, como os latossolos, vão ser onde essa cultura vai ser cultivada, nós temos também aí um problema da expansão nessas áreas. Nós podemos ter problemas com fusariose um pouco mais acentuadamente que nós temos aqui no sul. Então, termos essa alternativa de selecionar porta-enxertos para a cultura no estado está no nosso radar, já para termos uma solução caso esse problema apareça. Então aqui nós temos um pequeno pomar que foi recentemente implantado com mudas enxertadas de maracujá azedo, Passiflora edulis, sobre maracujá doce, Passiflora alata. Vocês podem perceber aqui no detalhe o ponto da enxertia, né? Então, mostrando que essas mudas estão enxertadas e foram implantadas aqui neste pomar. É uma das ações do nosso projeto de melhoramento genético do maracujazeiro para Santa Catarina. Confirmado pelo Ministério da Agricultura, o Plano Safra 2020-21 vai injetar na economia do campo algo superior aos 236 bilhões de reais. Dinheiro que irá gerar renda e desenvolvimento para o meio rural brasileiro. Em Santa Catarina, segundo avaliações feitas, o valor total deve passar um pouco dos 9 bilhões de reais. A equipe do programa Cooperativismo e Notícia foi para a rua para ouvir as entidades e instituições financeiras sobre o plano. Com mais de 350 milhões de hectares ocupados, dos 850 milhões disponíveis, o Brasil segue firme no propósito de ser o alimentador do mundo. Afinal, são mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais, segundo o IBGE, que carregam nas costas esse desafio imenso. E desse percentual, 77% são formados por agricultores familiares. E foi para essa gente toda aí que o Ministério da Agricultura definiu as regras do Plano Safra 2020-2021. Serão mais de 236 bilhões exclusivos para o produtor rural exercer a sua nobre profissão. De uma maneira geral, os juros do Plano Safra não caíram da forma que o setor desejava, mas quase todas as modalidades tiveram uma pequena redução.
De qualquer forma, o melhor de tudo é que o valor global subiu. Tudo isso graças ao desempenho do agro, setor que tem equilibrado a balança comercial brasileira. Para o presidente da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores Rurais, o valor geral destinado à agricultura familiar e a taxa de juros poderiam ser mais atrativos. Mas José Walter Dresch reconhece o esforço do governo nesse desafio de manter o agro em pé. Não foi aquilo que nós esperávamos, inclusive em volume, porque a nossa proposição seria de 40 bilhões, foram 33, não foi tão ruim assim. Agora, o que a gente gostaria de dizer é que o Plano Safra atendeu toda a agricultura, pequena, média e grande. E nós temos agricultura pequena que deveria, na nossa concepção, inclusive ter um tratamento um pouco diferente. Por isso, a nossa proposição de um juro de 1%. Nós tivemos juro de 2 a 4. Então, o volume foi, digamos assim, aceitável. Esperávamos mais, acredito que inclusive os médios e grandes produtores também esperavam mais, e nós da agricultura familiar entendíamos que esse juro poderia ser menor numa inflação que se aproxima aí de 3% até menos de 3%, nós vamos pagar juro ao ano, nós vamos pagar juro de 2 a 4%. Então, faltou esse gesto do governo nesse sentido. Entendemos o esforço da ministra, achamos que foi importante o debate, apostamos sempre de que terá os recursos de fato disponíveis, mas esperamos mais na questão de juros. A mesma opinião tem a FAESC, que representa o empregador rural. Apesar de reconhecer que as taxas ficaram dentro dos padrões, é preciso observar a entrega desses valores lá na ponta. Afinal, são mais de 183 mil propriedades rurais que precisam dessa fonte de investimento para continuar produzindo. Eu diria que ainda não é o ideal da necessidade dos produtores, porque além disso o grande problema está na liberação dos recursos dos chamados penduricários, aquilo que os agentes financeiros colocam em cima através de taxas e através de vendas de produto, que encarece muito o financiamento. Mas de modo geral, aumentou o volume de dinheiro acima da inflação e fez com que os bancos privados também possam participar do crédito rural. Eu diria que a redenção do crédito rural vai ser o dia em que nós não precisássemos mais de cartórios, que nós teríamos um crédito, um limite de crédito rotativo permanente, onde não precisava estar se fazendo projeto de lei, projeto que custa em torno de 2% cada projeto, mas em geral atendeu à necessidade dos produtores catarinenses. Para o setor cooperativista agropecuário do estado, esse Plano Safra representa a realidade do país. Muito embora não exatamente a realidade do campo, setor que tem sido a sustentação econômica do Brasil. A OSESC quer ver todo esse esforço do governo federal sendo contemplado com medidas reais. Os 236 bilhões de reais realmente foram bem interessantes para o nosso Plano Safra desse ano. Também tivemos um incremento na questão do seguro agrícola, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso é muito importante. Eu acho que cada ano que passa nós estamos tendo um avanço na questão do seguro agrícola, que isso é muito importante para dar uma segurança ao nosso produtor rural. Na questão dos PRONAF também, achamos nós que ficou satisfatório realmente o juro para os pronafianos também. Achamos que na questão de armazenagem o juro ficou um pouquinho aquém, porque não dá um resultado, armazéns não dá um resultado imediato para as cooperativas. Então, por isso que nós achamos que o juro podia ser um juro menor, realmente, com prazo longo, para que isso possa dar a rentabilidade, para que as cooperativas possam cumprir com seus compromissos. As instituições bancárias e as cooperativas de crédito que operam o Plano Safra aqui no estado já estão montando seus planos de ação para atender a demanda catarinense. Afinal, são mais de 6 milhões e 400 mil hectares que demandam esses recursos. Só o Sicob Central para Santa Catarina está liberando 1,7 bilhões de reais. Nesse 1,7 vamos atender aí desde o pequeno até o grande produtor rural, inclusive as cooperativas de produção e as empresas ligadas ao meio agropecuário. E como é que funciona o regramento para a busca disso? Segue o mesmo procedimento dos anos anteriores. O nosso produtor ele já tem conhecimento de como é que funciona, né? Então ele vai chegar até uma agência do Sicob, espalhada tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul,
e vai procurar o seu gerente de atendimento. Os documentos eles não mudaram muito da safra passada para essa, então o procedimento torna-se normal, é relativo ao ano passado. Quantas operações? Nós operamos em torno de 20 a 23 mil operações por ano agrícola. Esse é o montante que o Cicobi libera todo ano agrícola. Entendemos que esse ano as operações sejam um pouco mais robustas, mas não esperamos a diminuição no número de contratos. O Banco do Brasil, que historicamente é o maior financiador do Plano Safra em Santa Catarina, também já definiu os valores que serão destinados aos produtores rurais, já que a tramitação das propostas segue a mesma avaliação de antes. Realmente as notícias são muito positivas em relação ao Plano Safra 2021, em relação ao 19-20. Houve um incremento substancial do volume de recursos que vão ser disponibilizados para o produtor. Quando a gente olha em nível nacional, a gente vai ter 103 bilhões de reais destinados à safra 2021, um incremento de 11,3% em relação aos 92,5 bilhões desembolsados na safra anterior. Então um incremento bem interessante. Quando a gente olha aqui para o estado de Santa Catarina, também o incremento vai nessa mesma linha, na casa de 11%, um volume na safra anterior de 4,1 bilhões contra 4,5 bilhões agora nessa nova safra. Isso gera aí 400 milhões a mais de recursos injetados no agro aqui do estado de Santa Catarina, os produtores de Santa Catarina poderem desenvolver suas atividades. Interessante aqui na característica do nosso estado é a questão do PRONAF, né? Enquanto nacionalmente o PRONAF representa algo em torno de 13% da destinação dos recursos, no caso de Santa Catarina, como o PRONAF é um negócio muito interessante aqui para o nosso estado, a participação do PRONAF aqui gira em torno de 42%. Então são números bem representativos que o Banco do Brasil vai atuar muito fortemente com os nossos produtores para que a gente transforme isso em negócio e aumente mais ainda a eficiência do agronegócio catarinense. Só para você entender e não achar que é dinheiro de graça. Em 2018, o Plano Safra investiu pouco mais de 220 bilhões de reais no campo, que respondeu gerando 224 bilhões de dólares em exportações. É como se para cada real investido na época, o agro devolvesse quase 4. Tá bom para você? Com a opção da melhor tecnologia para a atividade agrícola escolhida, o produtor terá um bom resultado no dinheiro investido. Por hoje, obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque você já sabe que juntos nós sempre seremos mais fortes. Até amanhã!